Amados, nós tínhamos combinado que hoje continuaríamos o estudo de número 2 da nossa revista. Começamos no domingo e hoje nós continuaríamos o estudo 2. E eu convido os irmãos então a pegarem a revista e, por gentileza, vamos abrir exatamente a partir da página 12, as teorias da inspiração. Irmãos, nós estamos trabalhando com aquilo que chama-se inspiração. A palavra de Deus não é um livro qualquer. A palavra de Deus não é um livro que eu e você escreveríamos se nós pudéssemos, de maneira alguma. A palavra de Deus, temos no domingo de manhã, a inspiração, que é a influência controladora de Deus sobre os autores humanos, para que os autores humanos simplesmente escrevessem aquilo que Deus pré-ordenou para que escrevessem. E vimos cada uma das provas de que a Bíblia não vem de mãos humanas. Tudo isso está na sua querida página 10, 11 e 12. Ficou uma pergunta. Que pergunta? Como é que Deus inspirou a sua palavra? Várias teorias existem sobre como Deus inspirou a sua palavra, ou seja, como se deu a inspiração. O que na verdade Deus fez? Deus ditava e aquele que recebia a palavra de Deus copiava exatamente como Deus ditou. Há textos bíblicos que aparentemente demonstram que aquela porção da Bíblia foi desta forma. Mas se você parar e pensar comigo, esses textos são pequenos, eles não são muitos. Em 80 a 85% dos textos bíblicos, você não tem Deus ditando e o autor daquele livro escrevendo. Você tem, por parte de Deus, uma influência para aquele homem escrever algo que ele não poderia escrever. E daí o que nós chamamos de inspiração, e Deus fornecendo exatamente as características pessoais deste homem na hora de escrever. Tá? Agora, vamos com muita calma e vamos entender, eu estou na página 12 da sua revista, como se deu a inspiração. Muita gente cria de forma absolutamente simples e é fácil entender porque se pode crer assim, que Deus teria ditado e o autor bíblico, ouvindo Deus ditar, ele escreveria. Essa é uma impressão muito forte e não deixa de ser verdadeira. Não deixa de ser verdadeira. Abra comigo em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Nós vamos andar bastante na palavra de Deus esta noite. Quando você pega Êxodo capítulo 20, você vê perfeitamente o quê? Você vê, pela leitura e pelo texto e contexto, ao que parece Êxodo 20, é Deus ditando e Moisés escrevendo. É Deus ditando e Moisés escrevendo. Leia junto comigo, olha que interessante. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo, 2 pontos. Aqui você tem uma oração direta, explicativa. Deus falou estas palavras. E se vem 2 pontos, são as palavras que Deus falou. Deus falou essas palavras e temos 2 pontos, são as palavras que Deus falou. Olha que interessante, meu irmão, raciocine comigo. A partir desse momento vem exatamente o que Deus falou. Versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito,
da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há nos céus, nem debaixo da terra, nem debaixo das águas. Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. E assim vai até o último versículo do capítulo 20. Você vê literalmente que aqui é Deus falando. Literalmente você tem Deus aqui falando e Moisés literalmente anotando. Não é uma influência. É Deus falando e Moisés anotando. Por isso, e em razão de textos como esse, que se repetem muitas vezes na palavra de Deus, mas muitas vezes mesmo, e na maioria das vezes os homens de Deus faziam questão de colocar, assim diz o Senhor, e aí começava a dizer, assim diz o Senhor, e começavam a dizer. Você vê literalmente que era Deus falando, e o profeta copiando literalmente o que Deus estava falando. Isso é muito presente no Velho Testamento e se faz muito forte em todo o Velho Testamento. Existem também passagens no Novo Testamento, mas principalmente no Velho, o que nos dá a ideia de que parte da Bíblia teria sido ditada por Deus. Teria sido ditada por Deus. Vou lhe dar um outro exemplo. Abra, por gentileza, em Ezequiel, capítulo 11. Ezequiel, capítulo 11. E Provérbios, Salmos, aí vem Isaías, Jeremias, aí Ezequiel. Ezequiel, capítulo 11. Abra comigo. Olha que interessante como parte da Bíblia foi escrita e nós não podemos negar a primeira teoria. Não tem como negar a primeira teoria. Vamos juntos? Ezequiel capítulo 11. Versículo 5 diz assim. Achamos? Ezequiel 11, 5. Vamos lá? Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me, fala. Assim diz o Senhor. Essa é uma expressão clássica do Velho Testamento. Essa é uma expressão que reflete o que está em grande porção do Velho Testamento. Veio sobre mim o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor me guiou. E o Espírito do Senhor disse, fala. Quando isso acontece, você vê sempre um registro após 2 pontos. Isso na língua portuguesa significa começa uma expressão escrita de uma fala posta por alguém. Compreendeu? E aí vem dizendo, e disse-me, fala, assim diz o Senhor, 2 pontos, assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quantas coisas que vos sobem ao Espírito eu as conheço. Multiplicastes os vossos mortos nessa cidade, enchestes as suas ruas de mortos, e aí vai embora. Amados irmãos, quando então olhamos para a página 12 da nossa revista e tentamos responder como se deu a inspiração, nós não podemos negar a primeira teoria, a teoria que diz que os autores bíblicos foram meros instrumentos, amanuenses, ou seja, mãos a serviço de uma voz, não seres cujas personalidades foram preservadas
e, de alguma forma, forçados a servir no ato da inspiração. Para os defensores dessa teoria, Deus falava e os autores somente escreviam. Só que tem um problema. Quem acredita nessa teoria e diz que a Bíblia inteira foi composta assim, vai ter problemas com Lucas capítulo 1. Vamos ao Novo Testamento? Pense comigo, por gentileza. Quando você abre o Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 1, um dos evangelhos mais importantes que temos, na verdade todos eles são importantes, né? Você tem em Lucas capítulo 1 a seguinte estrutura linguística. Lê comigo. Lucas 1, versículo 1 em diante. Tendo, pois, muitos empreendido e pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo tio Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estáis informados. Lucas escreve a história de Cristo em ordem histórica, depois de minuciosa pesquisa que ele fez entre aqueles que já tinham escrito outros evangelhos e através de testemunhas orais para que o excelentíssimo Teófilo tivesse por escrito tudo na vida de Cristo. E isso aqui é tão inspirado quanto o restante da Bíblia. E aqui não tem, assim diz o Senhor. Aqui é um historiador médico, um médico que abriu mão da medicina para se tornar pregador da palavra, historiador, e acompanhar Paulo para ajudar Paulo nas suas necessidades, e que escreve tudo o que investigou. E Deus manda colocar isso na sua palavra como um livro inspirado. Então vamos ser francos. A primeira teoria, a teoria mecânica do ditado, ela não pode ser a teoria principal de inspiração. Parte da Bíblia veio com Deus falando e eu que recebi a voz de Deus anotando. Mas grande parte da Bíblia, Deus não falou nada. E o que eu anotei, Lucas, é tão inspirado quanto o que Moisés, em Êxodo 20, falou. Então, nós temos que entender que acreditar no ponto 2.1 e que toda a Bíblia foi inspirada por Deus através de ditado é uma teoria falsa. Parte da Bíblia, sim, Ruth, foi ditada e foi escrita, mas grande parte foi produto de inspiração de quem? De Deus, que conduziu santos homens a compreender a vontade de Deus e a registrá-la de forma absolutamente inconteste. Mesmo que esses homens estivessem fazendo uma apuração histórica dos fatos sobre Cristo, ainda assim foi inspirado. Que Deus fantástico, não é? Que Deus fantástico. Pastor, então, a primeira teoria a nossa igreja não adota porque ela não é completa e exaustiva. Sim, ela não é completa e exaustiva. Existe uma segunda teoria de como Deus inspirou a sua palavra. A segunda teoria está aqui no 2.2, na página 12, que diz assim, que na verdade a inspiração não foi total. Na verdade, houve uma inspiração
parcial. Deixa eu explicar isso para você. É fácil. Na medida em que usa Deus homens para escrever sua palavra, então venhamos e convenhamos. Seres imperfeitos foram usados. Se seres imperfeitos foram usados, então nem tudo que está escrito é inspirado por Deus. Porque seres imperfeitos foram o quê? Usados. Na medida em que Deus permite que homens escrevam sua palavra, parte dela é válida e parte não é válida. Porque, vamos ser francos, não é possível um homem escrever tudo inspirado completamente por Deus. Amados irmãos, quem defendeu isso aqui foram os modernistas. E os modernistas, eles têm muito problema com a Bíblia porque, ao lerem a Bíblia, aquela parte que eles não gostam, eles tiram. E eles só ficam com a parte que eles gostam. Então, como é que eu defendo que aquilo que me agride, Sorilene, não vem da parte de Deus? Dizendo que isso não foi inspirado por Deus. Que não houve o controle do Espírito Santo quando o indivíduo estava escrevendo aquilo. Que não houve o controle do Espírito Santo quando o indivíduo estava escrevendo aquilo. Então eles pegam falsas contradições e se apoiam nessas falsas contradições para dizer que a inspiração só foi parcial e não total. João 3,16 diz assim. Você se lembra o que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A palavra de Deus é completada dizendo assim: Deus não quer que nenhuma alma se pereça. Não é da vontade de Deus que o homem pereça. Aí eles pegam esses dois textos e colocam em relevo o amor de Deus. E aí textos como no Apocalipse ficarão de fora. Os idólatras, os imundos, os feiticeiros, os sodomitas, os fornicadores. A esses está reservado o lago de fogo e enxofre. Aí eles dizem assim, peraí, uma coisa está contradizendo a outra. Porque eles não sabem harmonizar a Bíblia, uma coisa está contradizendo. Então o que eles dizem? Eles dizem assim, inspirado é só esses dois textos que falam do Deus de amor e que vai salvar todo mundo. Porque na Bíblia tem muito mais o lado do amor de Deus que o lado da justiça de Deus. E esse lado aqui da justiça não é inspirado. Isso aqui foi acréscimo humano feito. Feito por alguém preconceituoso. Alguém contrário à sua época. E que queria se impor. Irmãos, leia então comigo 2.2, por gentileza. Teoria da inspiração parcial. Para essa concepção e inspiração, atinge apenas os ensinamentos e preceitos doutrinários. Aquilo que não é doutrina, não é inspirado. E, portanto, meramente o quê? E olha que ele chega ao ponto de dizer qual é a doutrina que é inspirada e a doutrina que não é inspirada. A doutrina do amor de Deus é inspirada, mas a doutrina da justiça de Deus não. Entendeu a brincadeira deles? Só que eu quero que você abra comigo 2 Timóteo. Vamos para 2 Timóteo, por gentileza. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Olha que interessante. Anote esse texto aí. 2 Timóteo, capítulo 3, diz assim, no seu versículo 16. A minha versão diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir o homem em justiça,
para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a o quê? Obra. Ou seja, raciocine comigo, meu amado irmão. Aqui você tem a própria Bíblia dizendo: eu sou inspirada. A expressão escritura inspirada era direcionada somente às sagradas o quê? Escrituras. Porque você tinha escrituras não inspiradas. Você tinha livros escritos, livros que não eram considerados inspirados. Nós veremos isso no domingo. Como é que se fez para entender que o Velho Testamento eram 39 livros e como é que se fez para entender que o Novo Testamento eram só 27 livros e por que os outros livros não estão dentro da Bíblia? Como é que nós soubemos discernir o que vinha de Deus e o que não vinha? Será que não faltou alguma coisa? Isso nós veremos domingo. Agora raciocine comigo, por gentileza, meu irmão. A própria Bíblia diz de si. As Escrituras divinamente inspiradas, toda ela, não há uma única parte que não seja inspirada. Toda ela é inspirada e ela vem da parte de Deus, porque ela tem a capacidade de ensinar, redarguir, corrigir, instruir, para que o homem de Deus, eu e você, seja perfeito e perfeitamente instruído em toda a o quê? Obra. Irmãos, do Gênesis ao Apocalipse, não há uma única parte que eu possa dizer, isso não é inspirado. Não há uma única parte. Toda a Escritura é divinamente o quê? Por isso que nós, de nossa igreja, não acreditamos na inspiração parcial. Na verdade, a inspiração parcial, ela parte de uma premissa terrível. Ela acredita que a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela acredita que a Bíblia contém a palavra de Deus. Aí é terrível, né? Aí é terrível. Amados irmãos, pode piorar? Pode piorar. Olha o 2.3. Teoria da inspiração natural. O que é a teoria da inspiração natural? O pessoal dessa teoria defende que, assim como você tem momentos de inspiração, escreve um poema maravilhoso. Assim como você tem momentos de inspiração e consegue, como autor, criar uma música maravilhosa. Assim como você tem momentos de inspiração e consegue fazer algo que ninguém fez, assim foram os autores da Bíblia. Nenhum deles foi tomado por Deus e pelo seu Espírito. Isso não existe. E isso não existe. Porque Deus não existe. E em não existindo Deus, esses homens tinham conhecimentos e capacidades mentais tão altas, tão altas, tão altas, que eles escreveram livros, e esses livros vieram por inspiração própria, em razão da capacidade mental deles, que era altíssima, e através desses livros eles criaram Deus, e criando Deus, se aproveitaram desses livros para ganhar o poder na sociedade. É aquela velha história. Eu olho para vocês e eu digo assim, meu Deus, como é que eu posso dominar sobre esse povo? Como é que eu posso dominar sobre esse povo? Poxa, eu não tenho a habilidade daquele ali que criou essa música fantástica. Então, eu não sou um Beethoven da vida. Poxa, eu não tenho a habilidade daquele que esculpiu estátuas fantásticas. Eu não sou Michelangelo. Eu não sou
Da Vinci, eu não sou Donatello, eu não sou Rafael. Meu Deus do céu, eu não tenho capacidade de escrever como Dante, como Sócrates, como Aristóteles. Mas eu sei que esse povo aí, é todo religioso. E eu tenho uma capacidade incrível de raciocinar no mundo religioso. Eu vou escrever, isso vai me destacar. Eu vou criar um Deus que, obviamente, ele é produto do meu querer e eu domino os outros. Então, na verdade, a Bíblia é produto de experts que escreveram e que depois de escreverem se apropriaram para ganhar o poder e o comando. Inspiração natural. Lê comigo, por gentileza, o ponto 2.3. Lê comigo. Teoria da inspiração natural. Tal teoria afirma que assim como existem artistas, músicos, poetas excepcionais que produzem obras de arte que nunca foram superadas, também existiram homens excepcionais com uma visão espiritual que por causa dos seus dons naturais foram capazes de escrever as Escrituras. Dizem os defensores de tal teoria que Deus apenas influencia por meio da natureza, pois o homem, ao contemplá-la, sentiu o seu Criador era alguém muito poderoso e começaram a escrever sobre o mesmo, resultando na Bíblia. Se você perguntar para qualquer um do movimento comunista brasileiro ou movimento socialista brasileiro, todos eles são unânimes de dizer: nós temos que acabar com a cultura judaico-cristã. A Bíblia não é um livro de Deus. A Bíblia é um livro judaico-cristão que foi estabelecido para colocar os judeus numa posição de poder e fazê-los continuar na posição de poder. E quem dela se apropria, ganha poder. Amados irmãos, é interessante que a defesa é: quem escreveu a Bíblia foi alguém acima da média que poderia escrever a Bíblia. E que escrevendo a Bíblia tomou o poder e ganhou o poder, não é? Então tá bom. Abra comigo, por gentileza, em 2 Pedro. Vamos ver o que a própria Bíblia fala dos seus autores. Eu acho muito interessante isso. Pegue o livro de 2 Pedro. 2 Pedro, 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Pegue comigo o versículo 20 e o versículo 21. Vamos ler? Versículo 20 e 21. Vamos começar no 19, no 19. Vamos juntos? E temos muito firme a palavra dos profetas, os quais fazeis cada um de vós estar atentos, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia apareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Por quê? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem. O quê? O que Pedro está dizendo? Que ninguém é capaz de produzir a palavra, o quê? De Deus. E olha que interessante. Mas homens santos de Deus que falaram inspirados pelo Espírito, o quê? Todos os autores bíblicos dizem: eu não falo o que estou falando se não fosse por Deus. Todos. Agora, ótimo, tudo bem, pastor, foi Pedro que falou e Pedro está dizendo que ele não tinha capacidade de falar e ele olha para todo o Velho Testamento, todos os profetas, e ele diz de forma muito clara: nenhum dos profetas conseguiria profetizar. Nenhum dos profetas conseguiria profetizar se não viesse de Deus. Ótimo. Muito bem. Como é que morreu Isaías? Cheio do dinheiro.
nadando no dinheiro. Como é que morreu Jeremias? Com casas de verão em Israel. Como é que morreu Pedro? Numa rica e próspera mansão ao lado do mar da Galileia, que ele conhecia muito bem, com iatinho. Esses homens, além de confessarem, isso aqui não vem de mim, porque eu não posso, isso aqui veio de Deus, morreram paupérrimos, esperando a salvação e martirizados. Dizem que Mateus foi esfoliado, irmãos. Tiraram a pele de Mateus. Dizem que André foi arrastado por cavalos e chutado pelos seus algozes. Você se lembra quem foi serrado no meio, gritando de dor? Você acha que tinha serra elétrica na época de Isaías? Você sabe como serrava? Ao meio. E não negando a palavra. Quer dizer, que coisa estranha. Esses homens, eles além de afirmarem que não criaram nada deles, eles ainda dizem: foi o Espírito Santo. E não se aproveitaram politicamente de nada. Quem foi o maior autor do Novo Testamento, irmãos? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo morreu como imperador romano? Morreu com uma casa fantástica em Roma? Irmãos, ele morreu num buraco fétido, preso na masmorra, Marmetina. E lá dentro daquele fétido buraco, o apóstolo Paulo simplesmente escreveu a última carta dele, 2 Timóteo. E o que ele escreve é maravilhoso e fantástico, incentivando Timóteo a assumir a liderança da igreja. Por gentileza, pegue 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3. Olha o que Pedro diz no capítulo 3, versículo 1. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta. Ele escreveu a primeira e está escrevendo a segunda. Em ambas, as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Olha que interessante. Pedro está dizendo que as palavras que ele escreve estão em equivalência às palavras dos santos profetas e às palavras dos outros apóstolos também. E quando os santos profetas falavam, eles diziam: eu estou falando em nome do Senhor. É o Senhor que me mandou falar. E Pedro reconhecia não só o apostolado dele, mas Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, exatamente no versículo 15 e 16, ele defende o apóstolo Paulo, que era perseguido, porque diziam que Paulo não era apóstolo. E Pedro diz em 2 Pedro 3, 15, diz assim, ó: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Até aqui Pedro não diz que Paulo escreveu o que Deus mandou, diz sabedoria que lhe foi dada. Falando disso, como em todas as suas epístolas, se Pedro diz que Paulo escreveu, e falando de sabedoria em todas as epístolas,
Pedro era um leitor fanático de Paulo. Já pensou nisso? Pedro era louco com Paulo. Pedro ia atrás de todas as cartas de Paulo. Pedro aqui está dizendo, eu já li todas as epístolas de Paulo. E ele, como grande líder da igreja, Pedro disse assim, ó: como também nosso irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que foi dada, falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Aí ele diz, ó, Paulo é complicado, de vez em quando não dá para entender. Que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua perdição. Outras escrituras está dizendo que o que Paulo escreve é escritura. Vem da parte de Deus. Pedro reconheceu todas as cartas de Paulo como escritura. E Pedro sabia uma a uma das cartas de Paulo e conhecia. Agora vamos juntos. Será que Paulo escrevia com a sabedoria que tinha? Com a capacidade mental que tinha? Ou com a sabedoria que lhe foi dada? Dada por quem? Deus. Inspirado por quem? Deus. Como é que morreu Paulo? Pedindo para Timóteo trazer para ele a única coisa que ele tinha: os seus livros e a túnica, porque ia fazer frio na Itália. A túnica. História é essa de que o homem podia produzir a Bíblia? Isso é impossível. Quando você lê Gênesis capítulo 1, Moisés nunca poderia ter escrito aquele capítulo, Gênesis 1, a história da criação, se Deus não tivesse relatado a ele. Amados irmãos, nós não cremos na teoria 3, porque além de toda a escritura ser produzida por Deus, os homens que andaram com Cristo dizem: nenhum homem poderia produzir esses livros a não ser que estivessem inspirados pelo próprio quê? Deus. Pastor, então, em que a gente crê? No 2.4. É isso que o Brasil para Cristo crê. No 2.4. Que inclusive é o que se crê há 18 séculos de teologia. Os maiores teólogos de todos os tempos creem no 2.4, na inspiração verbal e plenária. O que é a inspiração verbal e plenária? É simples. Deus pega santos homens e diz: vem cá e escreve o que eu quero que você escreva. E Nascimento, ora Deus pegava e dizia o que eles tinham que escrever. Manda quem pode, Nascimento. Obedece quem tem juízo, Nascimento. Quem não vai escrever o que ele mandou? Ora Deus dizia: vê e escreve. E aí o pobre coitado ia vendo e escrevendo. Ora Deus trazia no coração dele o que ele tinha que escrever. Mas Nascimento, Deus controlou de tal forma que num período de 1600 anos, 40 homens diferentes ou mais escreveram a palavra de Deus, e você vê que o que está aqui ou vinha dos céus ou não chegava a nós. Quer ver um exemplo de inspiração? Vá para o Apocalipse. Nós não estamos estudando o Apocalipse? Vamos lá? Vá para o Apocalipse. Estou encerrando. Pega Apocalipse. Olha que interessante. Abre comigo o capítulo 1. Ele diz assim:
revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo enviou e notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus e tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Escute, aqui é João escrevendo o que ouviu de Cristo, mas que não foi ditado, mas que ele sabe. Jesus olhou para ele e disse, o Pai me revelou o que vai acontecer. E eu estou te trazendo e você vai escrever. E deixou João escrever livremente. Agora, quando chega no capítulo 2, vê como muda a redação. Olha que lindo isso. Vê como muda a redação. Olha o capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. 2 pontos. Aí vem. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 igrejas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência. O que está acontecendo aqui? Jesus ditando e João no tablet, rapidinho anotando. E foi assim, carta a carta. Carta a carta, carta a carta. Fantástico. Só que quando você chega em Apocalipse capítulo 3, Júlia, ó que fantástico, ó que fantástico. Apocalipse 3 não, Apocalipse 4. Porque cada carta é Jesus falando e João correndo para digitar no tablet. Agora, quando chega em Apocalipse 4, olha a descrição. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como a voz de trombeta, ouvi falar comigo, e disse, sobe aqui, mostrar-te-ei o que vai acontecer. Versículo 2, e fui arrebatado em espírito, e eis que vi um trono, e vi o arco celeste, e vi a esmeralda, e vi veste branca, e vi 24, e vi o mar, e vi o trono. Aqui Deus permite que João, o quê? Escreva o que ele está, o quê? Mas será que Deus não teve medo de João escrever errado? Meu irmão, se eu tenho um Deus que não controla o que ia sair na palavra dele, vamos fechar tudo isso aqui e vamos para casa. É fechar, é ir para casa. Fica melhor investir numa macumba, que pelo menos é toma lá, dá cá. Bate tambor pro diabo. Toma lá, dá cá, pede a morte dos outros e vamos embora pro inferno. Acabou. Se eu tenho um Deus que não consegue controlar a produção da sua palavra, então já é. Agora, você sabia que o João de Apocalipse é o mesmo João do Evangelho? Volte para o Evangelho de João. Volte para o Evangelho de João. Você sabia que o mesmo João do Apocalipse é o mesmo do Evangelho? Primeiros versículos. A humanidade já produziu 176 mil páginas de escrita interpretativa. Você sabe o que é mais de 176 mil páginas? Gente interpretando. Jesus falou isso para ele. Jesus viveu com ele. Tinha ele bem aqui. Tudo foi escrito. E ele escreve o que ele nunca conseguiria escrever na vida, que é o Evangelho segundo João. E quer ver mais? Quando ele se torna o pastor principal da igreja, quando todos morrem, que ele tem que trazer conselhos à igreja, aí ele resolve escrever. Vá comigo
1 João, 2 João, 3 João, e você não tem ele escrevendo do que viu, você não tem ele escrevendo o ditado, mas você tem o Espírito Santo tomando ele, Juraci, e o fazendo escrever uma carta que se tornaria canônica, e que seria a voz de Deus até hoje na face da terra. Isto é a inspiração verbal e o quê? Plenária. Por que verbal? Porque Deus usou esses homens para que eles escrevessem a palavra e nós entendêssemos a palavra. E plenária, porque do primeiro ao último tio, foi Deus que disse o que era para estar. Pode ficar tranquilo. Foi Deus que disse o que era para estar. Então, meus amados irmãos, volte na página 10, por gentileza. Volte na página 10 comigo, por gentileza. O que nós cremos no Brasil para Cristo? Nós cremos que a Bíblia é a autêntica palavra de Deus que por seu poder foi inspirada. Nós cremos que a inspiração é a influência controladora que Deus exerceu sobre os autores humanos para que sua mensagem, além de recebida, fosse exatamente transcrita. Para terminar a lição de hoje e a lição número 2, tem uma pergunta que os ateus fazem. Mas, na medida em que misturou Deus e o homem, porque Deus permitiu que João escrevesse com suas características pessoais, suas limitações pessoais, na medida que misturou Deus e o homem, não saiu nenhum erro. Não tem erro. Olha a página 12. Pergunta que merece ser respondida. A mistura de uma natureza humana com a divina não resultou em limitações e erros pelo fato do homem ter participado da autoria da Bíblia e sendo mesmo falho não trouxe por consequência erros e falhas na Bíblia? Será que ela realmente expressou o que Deus queria? Meus irmãos, um Deus que não consegue completar a boa obra não é Deus. Vamos lá, o que é revelação? Você se lembra? Revelação é Deus vindo a nós e transmitindo sua vontade a nós. Elias, quarta-feira passada, falou sobre isso. O que é inspiração? É Deus movendo o coração de homens para escrever exatamente o que ele quer. Se eu não creio que Deus é capaz de fazer isso, mas, pastor, a Bíblia tem pequenos erros, tais como em Josué que diz que o sol parou. E a gente sabe que o sol não para, o que para é a rotação da terra. Deus deixou que sua palavra fosse escrita com as limitações humanas em linguagem fenomenológica. Só isso. Vamos lá. Você de vez em quando não diz que o sol se pôs? E todo mundo diz que você é um nada, porque você diz que o sol se pôs e que a lua apareceu? Nem o sol nem a lua se põem e aparecem. O que se mexe é a terra. E nem por isso você é chamado de idiota. Linguagem fenomenológica. Mas, pastor, tem textos que são terríveis. Tem textos, eu já estava lendo, aquele texto do cego de Jericó. Tem um evangelho que diz que é 1. Tem outro evangelho que diz que é 2. E tem um evangelho que diz que Jesus curou no início. Tem outro que curou no final. Você sabia que há 120 anos atrás, os críticos da Bíblia diziam que Jericó não existia?
Aí a arqueologia descobriu Jericó. Há 60 anos atrás, uma nova descoberta. Tinha 2 Jericó. Uma maior e uma menor. E cada cidade sempre tem 2 entradas. Qual o problema de um pobre discípulo? Você já imaginou o que é ser discípulo nessa época? Você já imaginou que atrás de Cristo vinha uma multidão? E uma multidão. Aí o pobre do discípulo, vê Jesus curando no início de uma cidade. O outro vê Jesus curando no final. O outro vê Jesus curando 2. E o que eu acho engraçado é que Deus permitiu isso e fica rindo da cara da gente. Se foi 1 ou 2, eu não sei. O que eu sei é que ele cura. O que é fundamental para a salvação não tem contradição. E as pequenas contradições, quando você faz um estudo mais apurado do texto, elas são facilmente harmonizáveis. Então eu não sou doido de dizer para você que a Bíblia não tem erros. A Bíblia não é um livro científico. A Bíblia foi escrita em linguagem humana. Mas os, entre aspas, erros que existem, entre aspas, porque tudo bem, não é o sol que para, é a terra que para. São tão sem significado que chegam a ser aparentemente até verdade entre nós. Amados irmãos, creia, Deus inspirou os autores a escreverem literalmente o que ele quis, e o poder dele é tão grande que ele permitiu que o autor escrevesse alguns fatos conforme se entendia na sua época. Vamos dar um outro exemplo. Quando Deus disse a Moisés que não era para o povo comer determinado tipo de ave. Aí está lá em Êxodo, não come morcego. A gente sabe que morcego não é ave. Aí pastor, olha aí, a Bíblia tem contradição, porque está lá, não é para comer ave, lá está o morcego. Morcego não é ave. A gente sabe hoje, pela biologia, que morcego não é ave. Mas para o judeu, tudo que tinha asa e voava era ave. E Deus, mesmo sabendo que morcego não é ave, Deus disse assim, não come as seguintes aves. Morcego. Tá bom, o recado foi dado. Aí, Nascimento, a Bíblia não é a palavra de Deus, porque morcego não é ave. Ah, me poupe, né? Me poupe. Tem coisa mais importante na vida, né? Deus é Deus. E até os pequenos erros que tem na Bíblia tem motivo de ser histórico, sociológico e cultural. Porque a Bíblia também é um livro de uma época específica que Deus permitiu que os autores expressassem algumas coisas com as limitações de sua época específica. E nem por isso deixa de ser a preciosa palavra de Deus. Lembre-se que a maior prova de que isso aqui é palavra de Deus e não palavra de homem foi dada no domingo. As profecias. Só Deus diz o futuro e só Deus cumpre o futuro. Você tem uma ideia? Você sabia que sobre Cristo tem aproximadamente 321 profecias absolutamente cumpridas? Só sobre Cristo.
transcritas por homens 700, 800, 2000 anos antes e cumpridas à risca. Guarde uma coisa: a tua palavra, ó Deus, está eternamente firmada nos céus. Ela não é produto de mão humana, ela desce dos céus para nós. E louvado seja um Deus que nos amou de tal maneira que enviou seu Filho, a palavra, para que a palavra Bíblia existisse entre nós pelos séculos e séculos sem fim. Eu te convido a duas coisas: a ler de novo a lição 2 e se deliciar completamente, e a ler um texto que eu passei para você. Está nos varões, está no coral. Aí, irmãs do coral, peguem esse texto e passa para as irmãs na Sociedade de Senhoras. Passei para o Elias para repassar para a mocidade. Leia esse texto. Eu esqueci o smartphone lá no carro. É um texto muito interessante do Centro Apologético Cristão. Então, lê a revista que está preciosa, revisa a primeira lição, revisa a segunda lição e lê esse texto a mais. Elias, chegou aí para você? Chegou, né? Irmãs do coral Juraci, passa o texto para a Sociedade de Senhoras. Tá bom? Solene, passa o texto. Leiam em casa. E aproveitem e se deliciem. E relê a revista. Irmãos, o conteúdo desta revista está maravilhoso. Lê com calma. Porque aqui estão nossas crenças fundamentais. Nisto cremos. Cremos na revelação e cremos na inspiração. E domingo você vai ver porque nós cremos na canonização. E não é de santos, não. Tenha calma. Nós vamos estudar juntos, porque alguns livros não estão na Bíblia, porque outros estão na Bíblia. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Como ela é preciosa. Até os pequenos erros, entre aspas, foram inspirados por ti, e tu deves sorrir bastante, ó Deus, quando tu vês homens incautos tentando dizer que a tua palavra não é a tua palavra em razão de passagens como o sol parou. Eu te louvo porque cada vírgula veio de ti. Eu te louvo porque toda a Escritura é sim divinamente inspirada. Eu te louvo porque cada um dos grandes autores tiveram um testemunho tão forte que veio de ti, que a tua palavra, Senhor, independente das limitações deles, independente da capacidade dele, teve a capacidade de chegar até nós como tua palavra. Obrigado porque tua palavra é indestrutível. Obrigado porque a tua palavra é maravilhosa em matéria de conteúdo. Obrigado porque na tua palavra nós temos o que ninguém pode escrever e discernir e raciocinar. Obrigado pelas profecias que confirmam que a tua palavra vem de ti. Louvado seja o teu nome pela tua palavra. Louvado seja o teu nome pela tua palavra. E ela, quando diz que ela está nos céus, eu te louvo porque ela não é produto humano. Ela vem de ti para a nossa salvação. Muito obrigado. Louvado seja o teu nome para todo sempre, ó Deus amado. Amém, amém e amém. Que Deus maravilhoso, né? Que Deus maravilhoso. Eu te espero domingo para a gente continuar, para a gente ir a fundo e crescer muito, porque tem muito ainda o que estudar. Agora, lê, come,
lê, come, pensa, reflete. O Senhor vai te trazer, inclusive, mais detalhes do que eu não pensei. E aí você anota, porque tudo vem da parte do Senhor. Amém? Glória a Deus. Você já conhece o nosso canal do YouTube? Todos os dias um vídeo é postado em nosso canal. Visite as nossas playlists, mensagens que edificam, leitura bíblica diária, congressos, louvores e muito mais. Nosso endereço é IEPBC Brasil. Ah, e não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, pois dessa forma, cada vez que postarmos um vídeo, você será avisado. E também fique à vontade para deixar o seu comentário. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e Sua Palavra.